Vamos para mais uma questão sobre controle de constitucionalidade. A questão diz: um aplicativo de mensagens é usado para propagar discurso de ódio, tráfico de drogas, comércio de dinheiro de falso, propaganda nazista e vendas de certificados de vacinação. Motivado pelo descumprimento de ordens judiciais, ao qual atende pedido da Polícia Federal, o ministro da Suprema Corte decidiu suspender o funcionamento deste aplicativo no Brasil. E aí continua a questão. Diante do caso concreto, o senhor advogado-geral da União insurge-se como se depreende do teor do pedido, que eu retirei desse julgado, contra a própria decisão proferida pelo eminente ministro. Então, aqui o advogado-geral da União pleiteia incidentalmente nesta ação direta de inconstitucionalidade a concessão monocrática de medida cautelar, ad referendo do plenário, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 12, inciso 3 e inciso 4 da Lei nº 12.965 de 2012, para assentar que as penalidades neles previstas não podem ser decretadas em caso de desatendimento de ordem judicial. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A. A via eleita pelo advogado-geral da União está correta, vista a necessidade diante do caso concreto para que seja proferida a decisão cautelar ad referendo do plenário para fixar a interpretação conforme a Constituição ao artigo 12, inciso 3 e 4 da Lei nº 12.965 de 2014, para assentar que as penalidades nele previstas não podem ser impostas por inobservância de ordem judicial. Está errado. Aqui não está correto, visto que não é possível discutir interesse subjetivo na via objetiva do controle de constitucionalidade. Então, se o advogado-geral da União se insurge por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, discutindo um caso específico, um caso concreto, a via eleita é inadmissível. B. Não está correto o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, visto a impossibilidade da tutela de direitos e interesses subjetivos e situações concretas na via objetiva do controle de constitucionalidade. Ademais, as decisões judiciais proferidas em face de situações concretas não se submetem, por ausência de conteúdo normativo, ao controle concentrado. As ações diretas não podem ser utilizadas como indevido sucedâneo das vias recursais adequadas. Se a legitimação especial do advogado-geral da União, como curador da presunção constitucional de constitucionalidade das leis, não lhe outorga o poder de intervir nos processos objetivos em defesa de interesses individuais ou pretendendo a tutela de situações específicas, e D, a manifestação tardia da pretensão cautelar em controle concentrado descaracteriza a plausibilidade de eventual periculum in mora. Então, aqui na letra D, diz que a manifestação tardia da pretensão cautelar em controle concentrado descaracteriza a plausibilidade de eventual periculum in mora. E isso é certo por quê? Porque se uma determinada decisão ela tem eficácia por um período longo, vamos dizer de 3 anos, e depois um determinado sujeito entra com uma ação questionando essa decisão e falando que há aqui um periculum in mora, sendo que essa decisão já está aqui surtindo efeito por um longo período de tempo, esse argumento é contraditório, então não há que se falar em periculum in mora. E C, a legitimação especial do advogado da União como curador da presunção constitucional de constitucionalidade das leis. Então, a partir do momento em que surge aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, em controle abstrato e não concreto, em um controle feito aqui pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é necessário insurgir aqui, chamar o advogado-geral da União como curador de presunção constitucional de constitucionalidade, mas não é por isso que ele tem aqui, ele pode se insurgir em casos concretos, porque os casos que ele vai ser chamado
a dizer aqui se há ou não uma presunção de constitucionalidade, esses casos são casos de origem subjetiva e não processos objetivos que visam um caso concreto determinado, como foi esse caso específico. C. O ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido o lapso temporal considerável, desde a edição do ato normativo impugnado, não impede, não obstante o relevo jurídico da tese deduzida, o reconhecimento da situação configuradora de perito in moro, que inviabiliza a concessão da medida cautelar postulada, que está errado também, porque aqui fala que já decorrido esse lapso temporal, que é aquilo que a gente estava discutindo, sobre uma determinada decisão que está surtindo efeitos aqui há muitos anos, de repente entra uma determinada pessoa com uma ação dizendo que há um periculo in mora, se houvesse esse periculo in mora efetivamente, essa decisão não estaria por tanto tempo surtindo efeitos. Então, aqui, ó, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, impede, aqui diz que não impede, então, impede o reconhecimento da situação configuradora do periculo in mora. Então, é necessário observar o prazo razoável para o pedido de tutela, caso contrário, isso inviabilizaria o reconhecimento do periculo in mora. Então, temos uma decisão que o advogado-geral da União considera que gera perigo, mas se passaram, por exemplo, uns 3, 4 anos, sem que ninguém nada dissesse. Depois o advogado entra com a ação dizendo que isso gera um prejuízo e alega periculo in mora. Então, essa demora ao juizar a ação, ela inviabiliza essa alegação que há aqui um periculo in mora. E em frente aqui, essa questão da cautelaridade que foi requerida pelo advogado-geral da União. D. Diante do caso narrado, mesmo que o relator revogasse a ordem de suspensão do funcionamento do aplicativo, ainda assim subsistiria a situação ensejadora do pedido formulado pelo advogado-geral da União, que justifica não sendo possível firmar a ausência de interesse processual da tutela cautelar requerida. Então, diante do caso narrado, mesmo que o relator revogasse a ordem de suspensão do funcionamento do aplicativo, que foi o que aconteceu, que houve essa revogação, e já que o advogado-geral da União está aqui indevidamente discutindo o caso concreto, mesmo que ele tivesse esse direito de discutir esse caso concreto, diante da revogação da ordem de suspensão, então essa ordem já não mais existe, se houve essa revogação, então não há que se falar que ainda assim existiria aqui situação ensejadora do pedido formulado pela Advocacia Geral da União. Então, isso não justifica essa formulação de pedido, já que não há aqui, não sendo possível, diante da ausência do interesse processual na tutela cautelar requerida. Então, aqui está errado, falando que ainda assim subsistiria a situação ensejadora do pedido, que é errado. Por fim, aí, de acordo com o artigo 103 da Constituição de 88, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, correto. Ademais, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, correto? Que defenderá o ato ou texto impugnado. Essa legitimação especial legitima a atuação do advogado-geral da União em processos objetivos, não legitima em processos objetivos. Aqui a gente fala em processo subjetivo e não em processo objetivo. Então, não legitima o advogado-geral da União em questões aqui que está
está diante de um processo objetivo. Então, aqui não discute um caso concreto, sim vários casos de acordo com esse controle de constitucionalidade de processos abstratos e não em casos concretos. Na defesa de interesses concretos da União, não pode o advogado-geral da União arguir aqui uma determinada ação em face de interesses concretos da União, do Poder Executivo Federal ou de terceiros, sob a alegação de estar exercendo a curadoria da constitucionalidade das leis. Então, a curadoria da constitucionalidade das leis é feita através do controle abstrato e não do controle aqui de acordo com um caso específico. Então, aqui essa via eleita pelo advogado-geral da União não foi a via correta, devido a ele ser o curador da constitucionalidade das leis. Então, a constitucionalidade das leis, elas vão ser discutidas por meio do advogado-geral da União em processos subjetivos e não em processos objetivos. Então, é isso.